Vou compartilhar também um pouquinho aqui sobre a primeira leitura, onde a igreja comemora hoje. A igreja do mundo todo comemora a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, a fim de resgatar os que sujeita à lei, e para que todos recebas a filiação adotiva, e que sois filho de Deus. Enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que aclamou: Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho, és filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, olha o que a leitura falou. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Que a gente não se salvaria, não tem como a gente se salvar, a não ser os profetas antigamente. E para que todos recebam a filiação adotiva, e porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim já não sou mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, Deus não enviou seu Filho justamente para condenar o mundo, mas para salvar. Veja, Jesus escolheu a mulher. O seu Filho se fez carne, sujeito à lei, para salvar a humanidade. Apesar que se todos se convertissem, ia ser salva a humanidade. Não é precisar Jesus vir na segunda vinda e destruir o mundo. Não é precisar. Mas só por causa que muitos não se convertem, não quer a convenção, Jesus tem que voltar, tem que vir na segunda vinda. E veja que ele se fez homem, se fez carne entre nós, para dizer que é possível ser santo. Ele veio para a gente ser filho novamente de Deus, porque a gente era filho, só que quando o Adão pecou e Eva, no paraíso, ele foi expulso, não teve como mais. Então, através de Jesus, veio de novo a salvação. Só que agora é diferente. É diferente. Por quê? Porque precisa do seu esforço e do meu esforço. Precisa do mesmo tempo eu acreditar, ao mesmo tempo eu viver o Evangelho, viver as leis de Deus, os 10 mandamentos. Por isso que muitos não têm como se salvar, porque uns não acreditam, outros acreditam, se batiza e tudo, mas não vive o Evangelho. Então não é salvo. Por isso que fala o Evangelho essa semana assim: temos que ser radical e para se salvar temos que se esforçar. Tem outra palavra que falou o Evangelho, que eu não me lembro bem a palavra. Temos que, vou dizer assim, ser o máximo possível, se esforçar para suar, para viver o Evangelho, porque senão nós não conseguimos entrar no reino dos céus. Porque Jesus nos salvou, o mundo nos salvou, para a gente não ser mais escravo do pecado. Por isso que a gente se liberta do pecado, porque tem a ajuda do Espírito Santo agora. Não é só nós. Por isso que você perdoar alguém, para você amar alguém, para você respeitar alguém, você tem que ter o Espírito Santo, senão você não consegue. Tem que ter ajuda. Para você curar uma pessoa, você tem que ter a cheia do Espírito Santo. Para você libertar seu coração das mágoas, você tem que interceder pelo Espírito Santo vir para te ajudar. Tem que interceder. Veja que a gente não consegue sozinho perdoar ninguém. A gente não consegue tirar aquela mágoa do coração. A gente não consegue. Sempre a gente vai lembrar e vai ter mágoa, vai ter raiva, vai ter rancor. Porque a gente só não conseguimos. Só conseguimos através do Espírito Santo
que habita dentro do nosso coração, e aí sim, a gente perdoa e ama o próximo. Apesar que tem pessoas que a gente ama, tipo assim, essa pessoa lá e você cá, não chamega. Por nós tem essa pessoa que a gente às vezes não vai com a cara, mas isso não quer dizer que você não ama aquela pessoa. Se você reza por ela, se você se ajudar, se algum dia precisar você ajudar, você tá amando, tá fazendo a vontade de Deus. Tá sendo aquela pessoa, tá sendo aquele lá, aquela pessoa diz assim, aquele filho, eu não vou, mas você foi e fez a vontade de Deus. Porque outro diz, eu vou, mas não fui. Entende? Ou seja, eu perdoo, mas se ajuda, precisar de mim, eu não ajudo. Não é a vontade de Deus. Você perdoa. Você não tem serviço com aquela pessoa, mas precisou, você ajuda. Pronto. É a vontade de Deus. Então, gente, Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas para amá-lo e salvá-lo. Quem quer? Quem acredita? Quem tem fé? Quem é batizado? Quem crê? Quem quer vir radical? Quem quer se esforçar? Quem quer buscar? Então, você e eu temos que se esforçar para ganhar o céu. Nós temos que ser violentos para entrar no reino dos céus. Veja, o reino dos céus sofre violência. Isso falava o evangelho essa semana. Então, para que só entra no reino dos céus os violentos. Se não for violento, não entramos no reino dos céus. Mas essa violência não é violência física, não é violência que você tem que sair matando, maltratando as pessoas. Não é isso. É pelo contrário. As pessoas fazendo mal a você e você calado, as pessoas maltratando você no silêncio, as pessoas te machucando, te tratando mal, te fazendo mal à sua família, e você perdoando, e você crendo em Jesus Cristo, e você amando, e você respeitando, e você ajudando. Isso é ser o que Jesus falou. O reino do céu sofre, nós temos que ser radical. O que é radical? É viver os mandamentos, é viver o evangelho que Jesus deixou, nos ensinou. O reino do céu sofre violência. Violência. Então, só reinarão os violentos. Os violentos são as pessoas que perdoam o tempo todo, mesmo assim de manter sua fé, na dificuldade, tipo assim, no dia a dia, tá provando sua fé, tá sofrendo de alguma forma, mas tá ali sua fé, firme na fé, oração, jejum, penitência. Então isso vou dizer assim, o reino está sofrendo ataque violento, mas não está sendo violento aqui na terra para reparar a reparação no céu. Então, em reparação no céu, o ataque no céu violento, a gente é violento aqui, em reparação no céu, acaba, dizer assim, amenizando. E Jesus acaba nos perdoando, e a gente acaba sendo salvo. Então, nós só fui salvo através de Jesus, através de Maria, que Jesus escolheu Maria, uma humana, uma, uma ela não teve pecado. Ela não teve pecado. A Bíblia fala isso, que Maria não teve pecado. Porque se Maria tivesse pecado, não tinha como Jesus vir. Ela foi filha de um pecador, realmente. Mas foi preciso Maria ser limpa para poder receber o Espírito Santo. Receber Jesus Cristo. Porque não era possível o próprio Deus Santo, Sagrado, entrar numa pessoa, uma pessoa receber o Deus que é o Altíssimo, que é o Santo dos Santos, sem mancha, um cordeiro sem mancha, entrar numa pessoa pecadora. Por isso que eu falei que Maria é bendita entre as mulheres, é a escolhida, tem que ser amada e respeitada. Por isso que Jesus, ele veio para nos salvar, sofreu na cruz para nos libertar. Então, não se preocupe as pessoas que não acreditam em nós, não acreditam em você, que você fala sobre Deus, que você comenta sobre Deus. Não se preocupe com isso não, porque nem todo mundo vai acreditar em você, nem todo mundo vai crer em Jesus Cristo, nem todo mundo. Só na morte, no inferno, que quando estiver lá é que vai de fato entender o que era para viver aqui.
Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.